Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia!
Meus pecados foram muitos, muito pagos sobre por esse sangue merino, eu filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para voinho para os braços seus fugir. Sua vida é certa quando eu não sei. Mas enquanto está aberta, o Espírito voltarei. Quantos estão aguardando a volta de Jerusalém? Levante a mão. Pode ser agora. Sua vida valeu, cantando meu lá no céu. Seus passos em te ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem encantar. São os terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Mas contemplou meu lar. Eita glória, aleluia! Bate palma e glorifica o nome de Jesus. Aleluia! Eu vagava pela cidade de ouro, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terra voz ouvi, meu Jesus me alimentou com seu amor. Me prestou, pela graça de Jesus, me prestou, aleluia, pela fé, me prestou. Só quem está aí, dá um glória para Jesus. Vagava pela cidade de ouro, pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas me perto hoje como a Deus louvor. Me prestou, pela graça de Jesus, me prestou, aleluia, pela fé, me prestou. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Outrora você estava escravizado, mas agora você está livre. Livre para adorar a Deus. Obrigado, Jesus. Eu vagava pela senda de ouro, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero que sua eterna
versículo 6 diz assim: Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra ou lei, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Todas as sentadas. Pai, obrigado por tua palavra. Que nesta noite o teu Espírito possa trazer ao coração dos teus filhos resposta, revelação, compreensão, de maneira que todos possam caminhar firmemente segundo a tua palavra. A tua palavra que é âncora para a nossa alma e que nos firma neste caminho que, apesar de estreito, nos conduz à vida eterna. Te glorificamos por estarmos aqui e que o teu Espírito possa ser conosco, pois somos carentes, necessitados, dependentes da tua maravilhosa graça, da tua presença eternamente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, Paulo, ao deixar para nós esse texto, ele vai nos informar que há uma aliança que vai estar além da letra, além daquilo que se pode ver, que se pode perceber com os olhos. Ele vai trazer para nós algo que é espiritual e que se discerne espiritualmente. Infelizmente, a Bíblia Sagrada vai dizer que nem todos são espirituais, mas muitos são carnais. Porém, todo homem tem em si o Espírito dado por Deus. Nós somos espírito, alma e corpo, mas muitos têm o Espírito apagado e não percebem que há uma vida muito além desta que nós vivemos aqui. A impressão que fica e que nós temos de fato percebido é que são muitas, não poucas as pessoas que, ao compreenderem a vida espiritual, a vida eterna, a vida além desta que nós vemos com os nossos olhos, muitos têm declarado que isso aqui é uma ilusão e a vida espiritual é que é uma realidade. Isso aqui, quando muitos passam por esta vida e acordam para a vida eterna espiritual, a impressão é que acordaram de um sonho. Isso aqui é como se fosse um sonho, uma ilusão, e a realidade está do outro lado, e a palavra de Deus é como se fosse a nossa visão. Ela nos traz uma maneira de contemplar, de enxergar aquilo que é invisível, aquilo que é espiritual. Então Paulo está declarando que há uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. E que nesta noite eu e você possamos absorver mais e mais desta graça, desta unção, desta presença, e enxergarmos de fato aquilo que é espiritual. Paulo faz uma oração dizendo: eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos, os vossos olhos, os olhos do entendimento, né? Os olhos do nosso entendimento. Então, que nesta noite a gente possa alcançar mais e mais compreensão e que o Espírito Santo venha revelar o nosso coração. O versículo 8 termina dizendo assim: como não será de maior glória, olha isso, o ministério do Espírito. Então a igreja, o corpo de Cristo, ele é administrado por essa comunhão no Espírito Santo. E que o Espírito Santo nos faça enxergar aquilo que está além, muito além da visão natural. Seguindo então, dentro desse tema, desse texto, eu quero percorrer um tema meio desagradável até, mas está em Provérbios 6. Provérbios 6 vai falar de que nós, seres humanos, homens, mulheres, somos seduzidos por aquilo que olhamos, aquilo que percebemos, sentimos, e isso, de certa forma, atinge o nosso coração.
E o Senhor vai revelar na sua palavra, e não são poucos os textos, que nós devemos olhar firmemente para Jesus. Se olharmos para Jesus, haverá aí uma mudança, uma transformação, que vai além do que eu posso explicar, mas pela Bíblia você provavelmente vai entender um pouco melhor hoje. O texto lá em Hebreus 12 e 2, né, logo a primeira parte, a parte A, já vai dizendo, olhando para Jesus, né, firmemente, olhando para o Senhor firmemente, porque só olhando para Ele é que você alcança toda essa compreensão, revelação, essa luz que vem dele. Provérbios 6, a partir do 23, diz assim: estes mandamentos são lâmpadas, este ensino é luz. As correções da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da mulher imoral e da sedução da língua da adúltera. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender pelos seus olhos, pois a prostituta te reduz a um bocado de pão, a adúltera anda à caça da tua própria vida. Esse texto, irmãos, apesar de tratar de um assunto corriqueiro e comum a todos e visível a todos, ele vai falar desta atração, dessa sedução que é através da aparência. O texto de Judas, Judas 1, deixa eu achar aqui, Judas 1, acho que é o versículo 19, Judas 1, o verso 19 diz o seguinte: ó, estes são sensuais, causam divisão e não têm Espírito Santo. Então, essas pessoas, elas vivem apenas naquilo que é físico e carnal, naquilo que é deste mundo. E neste mundo nós somos levados a desejos carnais, e se nós dermos lugar a isso ou vazão a isso, o texto aqui termina dizendo que vai simplesmente nos levar à ruína, né? A mendigarmos até mesmo um bocado de pão. Então, uma beleza que é apenas aparente. Outro dia eu vi uma cena, é claro que as pessoas usam isso muito para nos fazer também rir. Uma cena que alguém postou para mim na internet, mandou para mim, uma mulher muito aparentemente bonita, mas ao chegar em casa, ela se desmontava, arrancava peluca, arrancava os cílios, e arrancando tudo, e de repente virava alguma coisa muito bonita. O mundo é mais ou menos isso aqui. Então o mundo ele tenta te seduzir, e aí você seduzido por aquilo que você vê, você se limita a permitir teu coração se prender a isso, e muitos vão enlouquecer. Nós temos visto pessoas se matando porque acha que de repente nunca mais vai alcançar ou conseguir uma mulher como aquela que antes ele conseguiu, aí faz loucura. E nós vemos isso, né? Tudo passa. Nós vemos homens másculos, fortes, malhados, mas daqui a 80, 60, já nem existem mais. Mulheres lindas que de repente, aí a Bíblia nos chama a atenção dizendo: olha, a formosura é passageira, mas quem encontra uma mulher de Deus, uma mulher que tem a visão espiritual, ou um homem de Deus que tem a visão espiritual, esse encontra o extra, né? Um tesouro que vai fazer para todo sempre. Preste atenção nisso, queridos, porque o mundo vai propor isso. O mundo sempre vai propor essa questão da aparência e tentar seduzir e atrair. E quando você é seduzido por essas coisas, e nós vemos isso, o teu coração vai se enchendo de tudo isso. Eu gosto muito de alguns textos da Bíblia, mas tem um em particular, não tenho ele de memória. O texto vai dizer para que nós não venhamos pôr os nossos olhos diante daquilo que é a violência. Por quê? Porque isso vai agregar no nosso coração opressões, situações que nós nem compreendemos, mas que muitos aí fora
vão agir sem perceber, com violência, mas porque foram alimentados pela violência, e aquilo foi enchendo o coração, e quando eles menos esperam, estão agindo exatamente como aquilo que eles viram e contemplaram, assim em todas as áreas da nossa vida. Se você não se afastar, e Salmo 1 fala sobre isso, eu vou ler para ficar melhor. Salmo 1 fala sobre bem-aventurado o homem, a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Veja, tudo que você ouve acaba alcançando o seu coração. Não se detém no caminho dos pecadores, não caminha com eles, porque por isso você absorve, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E é triste ver isso, porque nós vemos hoje, em alguns casos, alguns que já foram até cristãos, brincando com falar em línguas estranhas, contando piadas, escarnecendo de coisas que são tão sérias. Então é preciso você se afastar dessas coisas para você não ofender ou entristecer o Espírito Santo de Deus. Na questão da santidade, Deus é sério, não vai brincar com isso. Ele nos chama de ser santo porque eu sou santo. Então, quando você absorve essas coisas que o mundo te apresenta, e o mundo tenta te seduzir, fazer com que você olhe e deseje, assim Satanás fez com Eva lá no jardim, seduziu ela até que ela olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal, e vendo a árvore, desejou, pecou e fez tudo que não devia. Então, o mundo faz isso e Satanás é mestre nisso. Eu quero caminhar com você, então preste atenção, porque olha o texto de Coríntios 4, 2 Coríntios 4, o verso 18 vai dizer isso aqui: portanto nós não atentamos nas coisas que se veem. Então olha para isso. Se você for seduzido pelo teu olho carnal, físico, veja, não atendemos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Então Jesus é espiritual, a Bíblia é espiritual, Deus é espírito, a Bíblia chama ele de Deus invisível. Tudo isso nos leva a buscar enxergar aquilo que é espiritual. Nós só enxergamos aquilo que é espiritual através da palavra do Senhor, através da revelação da palavra. Então, a partir do momento que você começa a compreender e contemplar aquilo que é espiritual, é isso que vai fazer mudança na tua vida. Da mesma forma, e você pode observar isso, infelizmente, isso acontece em muitas famílias. Você cria a menina, o menino em uma boa educação, mas de repente você vai ver ela mudar porque ela viu na escola, porque ela viu em algum lugar, ela absorveu alguma coisa, chega em casa, quer uma roupa diferente, quer outras coisas, porque absorveu lá fora. Enquanto ela estava absorvendo do pai e da mãe, ela estava andando no caminho mais direito. Mas quando absorve do mundo lá fora, e há um transtorno, há uma batalha em muitas famílias, você já deve ter percebido isso. O texto está dizendo que nós não devemos olhar, não devemos contemplar estas coisas, porque isso vai seduzir o nosso coração, vai contaminar o nosso coração, vai inserir em nosso coração o mal e vai nos seduzir a andar da mesma forma. Ele diz assim: não atentemos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, pois as que se veem são temporais. Tudo isso vai passar, tudo isso é ilusão. Diga-se, Salomão foi um dos homens que declarou: olha, tudo que os meus olhos desejaram, tudo que a minha alma desejou, eu dei. Eu disse: olha, sacia-te de tudo que você deseja. E aonde foi parar Salomão? Em lugares terríveis. E ele vai dizer no fim da sua vida: ilusão, de ilusão, vaidade de vaidade, tudo é ilusão, tudo é vaidade, tudo é. Quando você pega essa palavra no original, está dizendo: tudo é oco. Tudo é oco. Não tem vida em si mesmo. Você pega um ser humano hoje, por mais belo, forte, bonito que ele possa ser, se ele perder o fôlego que Deus deu, ele é apenas uma casca, não é nada, vai voltar ao pó. Perceba então que aquilo que não se vê é eterno, aquilo que não se vê, agora o que se vê é temporal.
Então tudo aquilo que Satanás tenta é seduzir a mim e a você, e o mundo é seduzido, e ele vai pôr em nossa frente tudo o que puder para nos fazer nos ligar com aquilo que é temporário. Há um texto, eu não sei se está em Salmos 84, eu não tenho de memória, mas o texto vai dizer assim: aqueles que se prostram diante de uma imagem se tornarão semelhantes a eles. Imagina, uma imagem é o quê? Algo oco, sem vida. E Deus vai falar isso lá no capítulo 3, alguma coisa lá do Apocalipse. Ele vai dizer: olha, alguém disse, eu sou rico, abastado estou, e Deus vai dizer, você é pobre e miserável, segue-me. Por quê? Porque a idolatria ali é o dinheiro. A riqueza para eles é tudo, eles acham que eles têm tudo, quando na realidade a nossa maior riqueza é Cristo. É ter essa esperança em Cristo Jesus na eternidade. Então esses textos, eles vão nos levar a abrir os nossos olhos espirituais e olhar aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente vale a pena, porque todo o resto vai passar. Infelizmente, para desgosto até de alguns, daqui a 100 anos, nem mesmo os nossos pequeninos aqui vão estar mais aqui. E tudo que nós fizemos, por aí vai ficar. Mas nós carregaremos conosco tudo aquilo que nós praticamos em obediência à palavra de Deus, aquilo que não se pode ver, mas é eterno, e Jesus chama isso de ajuntar tesouro nos céus, onde traça não corrói, onde ladrão não entra, não rouba, enfim. Olhando para esses textos, eu quero caminhar com você. Então veja, 4 e 18 de 2 Coríntios fala sobre essas coisas temporais, passageiras, que se vê com esses olhos, mas há coisas espirituais que são eternas, e é esta que nós devemos procurar. No 3 e 18, se você voltar no mesmo livro, aqui eu quero me apegar um pouquinho mais, eu quero que você preste muita atenção nesse texto. 3, eu vou ler do 17, fica melhor. 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Então veja, Espírito não se vê com os olhos. Espírito se vê através da fé na palavra do Senhor, compreende. O que nós vemos em Cristo? Se eu puder dizer para você o que eu vejo, como é que eu vejo Cristo? A Bíblia diz que Cristo é isso aqui, então isso eu preciso ver e olhar. Ele é a verdade, Ele é amor, Ele é bondade, Ele é manso e humilde de coração. Então vai tentando compreender e enxergar Cristo através da palavra. Ele é tudo isso que a palavra diz. Então, se eu olhar para Cristo e absorver verdade, justiça, retidão, bondade, mansidão, humildade, eu vou ser transformado por esta ação espiritual. Se eu olho para o mundo, se eu olho para as coisas do mundo, o que há no mundo, e o próprio Jesus vai falar sobre o príncipe do mundo, ele é o pai da mentira, ele foi homicida desde o princípio. Então, quando você olha para essas coisas, e essas coisas te atraírem, isso vai te contaminar. Aí o texto que eu quero ler de 3, 17, diz assim: o Senhor então é o Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Agora preste atenção, tem traduções que são maravilhosas, mas escuta isso aqui. Há uma tradução que diz contemplando, mas aqui vai falar refletindo. Tem o mesmo sentido, só que aprofunda um pouco mais. Então olha para isso, 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos, olha bem, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então entenda esse negócio. O que reflete? Ele está dizendo, refletindo. Para que você possa refletir, a primeira e simples impressão é que você precisa ser no mínimo um espelho. Então refletir tem a ver com ser um espelho ou algo parecido com isso. E o espelho, para refletir, ele vai estar diante de alguém.
ou de alma. Então aqui que Paulo está dizendo que nós, como espelho, precisamos estar contemplando Jesus diante de Deus, e ao receber desta glória, desta luz, desta imagem, vamos refletir, e esta ação vai nos transformar de glória em glória, de fé em fé. Nós somos transformados até chegarmos à perfeição, ou seja, como Paulo declarou, a estatura de varão perfeito. Mas nós só somos transformados se estivermos diante de Jesus, como um espelho que reflete a própria glória de Cristo. Se nós nos afastarmos dele e olharmos para outra coisa e refletirmos outra coisa, aquilo vai nos contaminar. Mas se refletirmos a glória de Cristo, essa presença dele vai nos transformar cada vez mais intimamente. Quem está entendendo até aqui, diga bem. Amém. É por isso que a Bíblia fala: olhe para Jesus firmemente. Ele é o autor e o consumador. Porque quando você olha para ele, você vai ver em você os seus defeitos, as suas faltas, os seus erros, as suas impurezas, e você vai ser transformado, porque você vai estar olhando a luz perfeita que Ele é, e essa luz perfeita vai iluminar em você tudo aquilo que é impuro, e você vai perceber essas coisas, vai se constranger diante da luz, e não tem outro lugar para você estar, porque quando você está na presença dele, só te resta uma coisa: se humilhar aos pés dele e buscar mais e mais da graça, da misericórdia, do favor, do perdão, para que ele venha transformar a tua vida através desta ação poderosa, desta graça maravilhosa em nós, do Espírito Santo de Deus em nós. Então preste atenção nisso, que a partir do momento que você contempla, é que há mudança. O inimigo vai tentar desviar o teu olhar para todos os lugares, vai te perturbar de todas as formas para você contemplar outras coisas, olhar e falar sobre outras coisas. Mas bom seria se fôssemos como Paulo. Paulo certo dia declarou: porque eu não sei mais falar de outra coisa não ser de Cristo. Estou crucificado para o mundo para mim. A vida que agora vivo no Filho de Deus, vivo em Cristo Jesus. Então Paulo está inteiramente refletindo a glória de Cristo, não quer mais outra coisa, ele quer Jesus na vida dele. E Paulo vai ser este exemplo tão ousado que ele vai chegar a dizer isso: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Para imitar Cristo, você tem que olhar ele com muito cuidado, tem que perceber ele 24 horas por dia, olhar para ele sempre. Então quando você olha para Cristo, essa é a realidade. Quanto mais você contemplar a Cristo, quanto mais você ver a Cristo, é você que vai ser transformado, sou eu que serei transformado ao contemplarmos Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o salmo que eu citei, eu não sei se é ele, mas eu creio que é o 84, não tenho memória. A Bíblia diz: olha, aqueles que adoram a imagem serão semelhantes a ela. Então veja, adorar a imagem faz com que alguém se torne semelhante. Aí Jesus vai falar lá em Apocalipse: cego, pobre, nu, enfim, semelhante a ela. Se uma pessoa que adora uma imagem se torna semelhante a ela, o que acontece com a pessoa que adora a Deus, adora Jesus Cristo? De verdade, Jesus falou em espírito de verdade. Adorar em espírito, enxergar em espírito, ter essa visão. Quando você contempla isso, da mesma forma que alguém que é idólatra se torna parecido com aquilo que ele adora, um espiritual que adora a Deus em espírito de verdade será transformado, será semelhante a ele. E quando menos você esperar, você vai olhar para trás e vai ver que você mudou e nem percebeu, porque você está olhando para Cristo. Irmãos, a graça de Cristo é tão maravilhosa que a pessoa nem percebe. Quando você olha para trás e fala: gente, esse negócio não está mais para mim não. É porque você está olhando para Cristo, andando para Ele. A graça dele vai te transformando, mudando. E quem está ao seu lado vai perceber também. Alguém vai dizer para você: rapaz, você é cristão, né? Pedro ouviu isso, não foi? Pedro andou com Jesus 3 anos, depois tentou se esconder. Não conheço ele, não sei quem é ele. Alguém disse: olha, você fala igual a ele, anda igual a ele, é semelhante a ele, parecido com ele. E começou a xingar, se traquejar. Não só, nunca vi ele. E depois ele chorou amargamente, porque ele viu que não tem como esconder, porque ele já havia sido tocado pela luz do Filho de Deus. E essa luz, quando vem sobre você, irmão, é Jesus Cristo
É mais ou menos aquilo que aconteceu logo no princípio, quando Deus chegou lá, no início de todas as coisas, Ele disse: haja luz. Se essa luz vem sobre você, você nunca mais será o mesmo, e que nesta noite a luz de Cristo te ilumine, e que você seja esse espelho que reflita essa luz, e quando alguém olhar para você vai dizer: olha, você tem a luz dele, tem algo brilhando em você, tem algo parecido com ele em você. Não vai ter como confundir isso. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou partir aqui para mais próximo encerramento, e aí eu gostaria que você me acompanhasse ainda, porque Isaías, olha o que diz Isaías, queridos. Isaías vai falar, dentro desse tema que eu estou citando, sobre ser transformado, contemplando a Cristo, olhando para Cristo. Isso é espiritual. Eu não tenho um português mais rico para te passar, mas que o Espírito Santo te transmite. Olha o que diz Isaías 45, verso 22. Olhai para mim. Olha o texto, irmãos. E essa tradução aqui para mim está perfeita. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Só em olhar para Ele, em contemplá-lo, é impossível alguém conseguir enxergar Jesus de fato como Ele é e não ser transformado, e não ser quebrantado. Foi isso que aconteceu com Isaías, quando ele viu a glória do Senhor. Ele viu toda aquela luz, toda aquela glória, e o que ele vai declarar diante daquilo? Eis que sou homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, porque os meus olhos viram o Senhor da glória e eu vou perecendo. Eu não sou digno de estar diante dele. E ele vê a insignificância dele, a grandeza da glória de Deus, a grandeza da glória deste Filho amado Jesus. E quando essa glória, ela reflete em você, não tem outro caminho. Você vai se constranger, vai se quebrantar, porque você vai ver. Irmãos, eu vi uma cena de uma senhora, não sei se você já conseguiu ver isso, uma senhorinha de idade, ela chorando muito, e alguém indagando ela por quê. E ela disse: Jesus apareceu para mim, eu vi ele em visão, eu contemplei ele. E ela chorava, e ela não conseguia se expressar, ela só chorava e dizia: o olhar dele é de um amor que eu não consigo explicar, ele me ama muito. Então, quando você contempla de fato o Senhor, ele vai te transformando. É isso que Paulo declara, como espelho, refletindo, transformando. Somos transformados de glória em glória por essa presença. Que essa presença esteja com você, esteja na tua vida, na tua casa, onde você for. Que essa presença esteja com você de tal maneira que você seja transformado dia após dia à semelhança de Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui. Eu não sei você, mas eu sinto a presença dele aqui. Olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. O que o mundo, irmãos, né? O que o mundo vai compartilhar? Aquilo que o príncipe deles quer. Aí vem sensualidade. Deixa eu ler mais um texto rápido aqui, ou dois. Deixa eu seguir aqui rapidamente. Hebreus. Deixa eu ver se Hebreus. Não é Hebreus, peraí. Botei um H aqui para lembrar. É Abacuque. Abacuque, olha isso, Abacuque 1:13. Irmãos, algumas pessoas elas pensam, por exemplo, que Deus tem alguma curiosidade em ficar observando o pecado. Escute isso. Deus despreza tudo aquilo que é iniquidade e pecado. Me perdoa se você não entender, mas Ele nem olha para isso. Nem olha para isso. Olha lá o que vai dizer. No 13. Diz assim, ó: tu és tão puro de olhos, falando sobre o Senhor. Deixa eu ler o 12 que vai ficar melhor.
não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu Santo? Nós não morreremos? Ó Senhor, para juízo puseste tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Ele vai falando de uma situação delicada, porque Judá entrou por um caminho de iniquidade. Ele vai falando deste Deus que é eterno, deste Deus que é santo. E no 13 ele diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal, e a opressão não podes contemplar. Então preste atenção, Deus não se importa em ficar olhando para nada do que é mal. Ele não tem interesse nenhum nisso, tudo isso é desprezável por Ele. E Ele te convida para que você também não olhe para essas coisas, mas olhe para Ele, porque quanto mais você olhar para Ele, mais Ele vai agir em você para te santificar, te purificar, te fazer semelhante a Ele. Ele é tão puro que Ele não pode contemplar o mal. E muitos de nós, às vezes, queremos pôr os nossos olhos diante daquilo que é mal. Salmo 101, verso 3: não porei o que é mal diante dos meus olhos, porque o que é santo vai agir em você se você contemplar, e também o que é sujo e imundo vai te contaminar se você contemplar. Então que nesta noite o Espírito Santo possa abrir os olhos do teu entendimento, e que você venha ver Cristo através do Espírito, através desta ação espiritual da parte de Deus. Eu vou encerrar com um texto que está em Jeremias, deixa eu ver se é isso mesmo, 32, Jeremias 32, verso 32. Então nós estamos falando de um Deus que é santo, e que no coração dele, nos olhos dele, nada impuro, irmãos, permanece diante dele. O texto vai dizer no versículo 32: os filhos de Israel e os filhos de Judá provocaram-me a ira por causa de toda a maldade que fizeram. Eles e os seus reis, os príncipes e os sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém. O texto, irmãos, vai seguir dizendo que eles não deram ouvido à voz do Senhor, fizeram todo tipo de abominação e profanação, edificaram ídolos de todas as sortes. E aqui tem uma frasezinha, não sei como está na sua tradução, que diz assim: nunca passou pelo meu coração que vocês ofereceriam seus filhos em holocausto e sacrifício. Então, quando Deus fala sobre santidade e pureza, o coração dele é tão puro que nem o mal passa por lá, nenhuma maldade passa por lá. E quando eu e você olhamos para Ele, nós vamos, à semelhança dele, sermos transformados. Eu quero encerrar e que o Espírito Santo fale ao teu coração, porque é um tema que caminha com muitos textos bíblicos. No capítulo 11, verso 27. Por que Moisés, irmãos, o rosto dele brilhava? Existe um mistério aqui que eu nunca consegui relatar, talvez alguém com mais sabedoria, mas preste atenção nisso. Moisés sobe ao monte e o rosto dele vem brilhando. A Bíblia diz que nenhum homem viu e nem pôde ver a Deus. Como é que Moisés viu a Deus? De que maneira Moisés contemplou? Eu só vejo um versículo para relatar isso. O texto está no 27 de 11 de Hebreus 27. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, do faraó. Ele ficou firme, e o texto vai responder assim: por quê? Porque ele viu aquele que é invisível. Ele viu aquele que é invisível.
Moisés alcançou uma comunhão tão alta, tão plena, a ponto do rosto brilhar, porque ele conseguiu ver aquele que é invisível. Com estes olhos você não vai conseguir ver, mas pelo Espírito você pode enxergar Deus e receber desta glória na tua vida e ser transformado em imagem dele, semelhança dele, e que este milagre aconteça na tua e na minha vida dia após dia, até o dia da eternidade. Que eu e você possamos conseguir enxergar aquele que é invisível. Deus em Cristo te abençoe. Que o Espírito possa ministrar ao teu coração, que essas verdades sejam reveladas ao teu coração através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Curva a tua cabeça, deixa eu orar com você. Pai, a tua palavra vai além daquilo que é humano, compreensível por uma mente humana. Há uma necessidade tão profunda da revelação do teu Espírito. Como alguém como nós, carnais, fisicamente falando, seres humanos comuns, podem, com estes olhos, enxergar aquilo que é invisível, o que é o teu reino, o que é a tua luz e a tua majestade. Pai, nessa noite eu peço que em nome do Senhor Jesus, o teu Espírito Santo possa trabalhar em cada coração, em cada mente, de tal maneira que eles possam enxergar, além de todas as aparências desse mundo, enxergar o Deus que trouxe à existência todas as coisas. A tua palavra declara que chamou do nada a existência de todas as coisas. Há algo que não podemos enxergar com os nossos olhos, mas que é tão real, tão palpável, tão eterno, aquele que é antes de todas as coisas será depois de todas elas. Pai, nesta noite que o teu Espírito possa abrir mentes, corações e fazer-nos compreender essas verdades eternas, porque eu não posso. Eu não posso, Pai. Se o teu Espírito não fizer, se a tua graça não agir, se o teu poder não ministrar, que carnal poderá ver aquilo que é espiritual? Que homem comum pode enxergar aquilo que é invisível? Se não for através da tua graça, desta ação maravilhosa do teu Espírito. E quem, meu Pai, ao enxergar o Senhor, não se prostrará? Quem, ao contemplar a santidade do teu rosto, a pureza do teu olhar, não se humilhará diante da tua presença, não reconhecerá quão grande pecador é, não se humilhará diante do Senhor? Quem, contemplando a tua luz, não enxergará seus próprios defeitos e erros? Oh Espírito Santo, eu peço que por misericórdia a tua graça se manifeste, o teu favor se manifeste em cada vida, em cada coração, em cada família, e que a bênção do Senhor venha mover lares neste lugar. Que haja salvação, que haja luz, meu Pai, que haja luz, que toda a escuridão no entendimento, que todas as trevas nas mentes, nos corações sejam dissipadas, que haja luz, meu Pai, que haja luz, Senhor, essa luz que ilumina e faz enxergar, além de tudo aquilo que está à nossa volta, enxergar o teu reino, ó Espírito da graça. Eu abençoo o teu povo e peço sobre todos misericórdia, perdão e graça, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.
E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Esse pode aplaudir o Senhor glorificando a Ele forte. A Ele muita glória, a Ele muita honra, a Ele muito louvor. Bendito seja Deus. Queridos, que o Espírito Santo possa continuamente agir em vossas vidas, em vossas famílias. Vamos estar em pés. Amém, professor. Bendito seja Deus. Tira-se sozinho, esse fundo musical para só um minutinho. Tem um louvor que tem a ver com essa mensagem. Ajuda-me a olhar com os teus olhos. Eu quero sentir com teu coração. Não quero viver mais sendo insensível. Tanta necessidade, ó Jesus Cristo. Que essa semana seja uma semana de paz, uma semana de alegria, que você perceba a presença, a proteção, a graça do Senhor sobre a tua vida, a tua família, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus os abençoe. Está encerrado. Obrigado pela presença de todos. Até segunda, querendo Deus. Se eu não me engano, segunda-feira vai ser uma missão de comissionário abençoado. Acho que é essa. Deus abençoe a todos.